Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Com certeza você já ouviu falar da importância da preservação dos patrimônios culturais da sua cidade e até mesmo do país. Mas você sabe o que é um patrimônio? Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos para as gerações futuras. Já para a Organização das Nações Unidas, o patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade, a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Mas será que nós, brasileiros, preservamos a nossa história? Para conversar com a gente sobre iniciativas de valorização do patrimônio cultural do país, eu recebo aqui no estúdio Mag Kampf, arquiteta e integrante do coletivo Goma, aqui do Rio de Janeiro, e Carlos Fernando Andrade, coordenador de patrimônio histórico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. E vamos conversar também pelo telefone com Solange Ferraz de Lima, autora do livro As Imagens da Imagem do SESC, e pela internet com Jorge Luiz Stocker, do Grupo Consciência Coletiva de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também está convidado para participar. Aproveite para tirar as suas dúvidas e envie as suas mensagens e opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura, ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Mag. Carlos, eu queria começar com você perguntando: o brasileiro sabe o que é o patrimônio? Ele reconhece a importância do patrimônio? Eu diria que ele, de alguma maneira, sabe, né? E isso vem melhorando muito, principalmente nos últimos anos para cá. Talvez o brasileiro ainda tenha uma noção muito restrita do que é patrimônio. Normalmente a gente imagina e credencia o patrimônio como algo que é construído e que é antigo, não é? No entanto, a gente vem ampliando um pouco mais esse conceito, inclusive em relação à questão da arqueologia, que não se tinha, a questão do patrimônio imaterial, que é um conceito um pouco mais sutil de patrimônio, não é? Mas eu acho que, de uma maneira geral, esse cuidado com o patrimônio vem aumentando, sim. Quer dizer, o patrimônio não é só aquele prédio histórico que a gente vê no centro da nossa cidade, aquela igreja, né, da época do Império, por exemplo, né? Ele abrange muito mais coisa, né? Abrange muito mais coisa e muito mais conceitos. Quer dizer, ele não é uma coisa que vem dada, isto é patrimônio, isto é valorizável. Quer dizer, é a própria comunidade que vai entender que aquilo faz parte da sua identidade, que, portanto, por isso precisa ser preservado. O que você, na verdade, preserva no patrimônio é exatamente a imaterialidade daquele conjunto, daquela peça. Pode ser contraditório, mas é isso. Meg, você faz parte de um coletivo aqui no Rio de Janeiro, o coletivo Goma, que trabalha pela preservação do patrimônio. Conta um pouquinho mais desse trabalho. O coletivo Goma é uma associação de empresas da economia criativa, né? Nessa associação são 22 empresas de vários setores: arquitetura, cultura, educação, economia, sustentabilidade, e a gente se propôs a se unir e fomentar um trabalho em rede mais amplo, né? Uma forma de colaborar na nova economia. Dentro da Goma surgem, por sinergia de propostas, de ideais, surgem novos projetos. E um desses projetos é um museu a céu aberto, que é de criação, de iniciativa da M+E Design, que é a minha empresa, uma empresa de desenho de museus e exposições, e da Carioteca, que é uma empresa de processos colaborativos, coletivos e orgânicos. Quer dizer, esse museu a céu aberto, o que é um museu a céu aberto? Ele é uma estrutura física, ele não é? E vocês ficam ali na zona portuária aqui do Rio, né? Isso. Então, a Goma, ela está na zona portuária, que é uma zona agora de profunda modificação, transformação, né, pelas obras do Porto Maravilha e tal. E a gente, ali dentro, percebendo toda essa mudança, né, evolução que acontece na estrutura urbana da cidade, e percebendo também a população sofrendo de um lado e recebendo muito em troca de outro, né? A gente percebeu que havia uma necessidade de preservar uma memória, entender quem é essa população que habita ali o Morro da Conceição, o Morro do Pinto, o Morro da Providência, quem é,
e qual é a história que eles trazem, né, que eles preservam. Quer dizer, eles vão fazer parte desse processo, né, de Exato. construção do patrimônio. Depois eu vou querer conhecer um pouquinho mais, mas eu queria voltar para o Carlos e falar a preservação do patrimônio cultural de um país ou de uma cidade está diretamente ligada à preservação da memória, né, Carlos? Essa é uma relação importante que as pessoas têm que fazer também. Claro, né? que sim, mas ela não é uma coisa simples, nem mecânica. Por exemplo, você pode chegar numa comunidade complexa, como é a área portuária, e por mais que ele entenda que aquilo faz parte da identidade dele, também existe uma busca muito grande de adaptar aquela situação às novas necessidades da sociedade, do qual ele faz parte e está inserido. Então, isso é uma questão também bastante polêmica de como é que você vai discutir com uma comunidade, e quando eu digo comunidade, isso pode ser desde uma célula familiar até um amplo bairro de uma cidade, o que é que ele valoriza, por que valoriza e por que deveria valorizar. Então, quer dizer, isso também não é um dado que surge espontaneamente, não é? O Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fundou o IPHAN em 1930 e poucos, 37 é o decreto-lei, ele dizia, só se preserva o que se ama. Só se ama o que se conhece. Ou seja, no limite, você só preserva aquilo que você conhece e que aprende a amar porque conhece. Né? Então, a questão da educação patrimonial também se mostra fundamental nessa linha que você apontou das políticas públicas de preservação. Depois a gente vai voltar a falar das políticas públicas, Com até certeza. dessa relação da educação também, mas eu queria convidar para a nossa conversa, por telefone, a Solange Ferraz de Lima. Ela é autora do livro As Imagens da Imagem do SESC, que fala sobre a fotografia como um registro do patrimônio material e imaterial. Solange, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer. Solange, prazer é nosso. Como é que foi o processo de construção do livro, Solange? Olha, esse livro, na verdade, ele é resultado, quer dizer, uma das possibilidades, né, de pesquisa e difusão de conhecimento a partir de uma organização de memória. E aí, no caso, uma memória do SESC, da Regional de São Paulo, um trabalho que eles começaram a desenvolver já há alguns anos e que eu acho que está ligado com essa consciência de preservação, um movimento que acontece já há alguns anos, né, acho que mais de 10 anos, entre empresas, organizações sociais, de começar a recolher e preservar a memória e a história da sua própria instituição. O SESC Memórias foi criado com esse intuito. Eu participei, fui uma das pessoas que teve o prazer de participar desse processo, com consultorias, oficinas, e depois disso, parte dessa equipe foi convidada a explorar, serem os primeiros a explorar esse acervo já organizado. É um acervo fotográfico, de relatórios, um acervo incrível, porque o SESC tem uma atividade da maior importância na área cultural em São Paulo desde o final dos anos 40, e esse material fotográfico, principalmente, que foi o material com o qual eu trabalhei, ele oferece muitas possibilidades de exploração para pesquisa, né? Então, aí, no caso, é uma atividade, na verdade, de cunho acadêmico. Eu sou docente da Universidade de São Paulo, mas que pude me debruçar sobre um acervo já organizado, né? Eu acho que demonstrando a importância da organização dessas memórias, desses centros de memória, não só para a preservação da própria instituição, mas como isso pode ser apropriado por pesquisadores, né? Agora, eu estou aqui com o livro e foram mais de 1.300 fotos, né, Solange? Foi um trabalho também difícil de selecionar essas fotos, e eu queria que você dissesse também o que elas traduzem, né? Como eu disse, quando eu te apresentei, não é só o patrimônio material da cidade, mas o imaterial também, né? Patrimônio imaterial, e eu acho que esse patrimônio documental, né, da fotografia. Essas imagens, elas integram duas séries que eu escolhi para entender essa imagem da instituição ao longo de 60 anos de existência, né? Mais de 60 anos de existência. E elas são, uma parte delas faz parte das revistas, as primeiras revistas que o SESC organizou, que é a Revista do Comerciário e o SESC em Marcha, e outros livros comemorativos, né, de efemérides que o próprio SESC fez, produzindo essa memória e que se apoia largamente na fotografia, né? E eu escolhi essas, assim, de um universo que é gigantesco. Quer dizer, quando se finalizou o trabalho o primeiro diagnóstico do acervo a ser recolhido, se tinha uma estimativa por baixo de 70 mil imagens
né, de 70 mil fotografias. Fora todo o material impresso, cartazes, convites, né, isso não contando esse material que é visual também, mas não se trata de material fotográfico. E a minha preocupação era trabalhar com imagens que tivessem tido uma circulação ampla. Essas revistas e os livros comemorativos me garantiam essa circulação. Quer dizer, a relação da fotografia com a memória, né? Muito obrigada, viu, Solange, pela sua participação no programa e parabéns pelo trabalho e pelo livro. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Mag, eu queria voltar com você para a gente conhecer um pouquinho mais do museu. Você disse que a participação dos moradores ali daquela região é muito importante para a construção do conceito de patrimônio ali no local. Como é que você percebe o envolvimento deles, então, nesse projeto? Quais têm sido os resultados dessa participação da população aqui da Zona Portuária do Rio? Então, o que a gente entendeu nesse processo é que não bastava construir um novo ecomuseu, né? A gente não queria construir um ecomuseu da Zona Portuária. A gente queria trazer ferramentas para que a população pudesse entender, né, o que era importante para elas, de preservação, de memória coletiva, e falar, externar, né, o que é essa memória. E daí nesse processo do Carlos mesmo, né, de entender que você conhecimento da história local, né? Porque é muito interessante quando você bate um papo com um morador que vive lá há 50, 70 anos, nasceu, né, naquela região, e você pergunta qual é a sua história, né? E ele diz, não, eu não tenho história. Minha vida é normal, né? Eu nasci aqui, sempre morei aqui, mas não tem história. E como você começa a puxar, traz uma foto, né? E aí ele começa a contar coisas que só quem morou ali sabe. Então até tem um documentário que saiu há pouco tempo sobre o Morro da Conceição, onde vários idosos contavam uma história da Revolução de 30, onde os jornalistas jogavam máquinas de escrever pela janela. Então isso era um patrimônio que todos tinham, né, uma história coletiva, mas que ninguém pouca gente sabia. Né? Isso está, como você disse, diretamente ligado ao que o Carlos falava anteriormente, né, a educação patrimonial, né? Onde é que as pessoas, você acha que isso deve ser feito na escola, numa conversa de família? Onde é que passa a se construir essa educação patrimonial, Carlos? Eu acho que em todos os ambientes, aqui, por exemplo, né? Certamente na escola é fundamental, existe o ensino da história, mas é uma coisa completamente descolada do cotidiano das pessoas, né? Se fala de figuras que não dizem de fatos respeito, e datas, né? E não se estuda, por exemplo, a história daquele bairro, né? Que eu acho que seria interessantíssimo começar o estudo da história por aí. Como é que é contar a história do seu bairro, no primeiro ano primário, né? Aí pergunta para a avó, pergunta para o porteiro, né? Seria uma coisa por aí. Há alguns trabalhos do próprio IPHAN, inclusive no Morro da Conceição, que fizeram, por exemplo, história em quadrinho, não é em quadrinho, palavras cruzadas. E foram distribuídas nas escolas das regiões, contando exatamente a história do Morro da Conceição, que é uma história que remonta ao início da própria ocupação da cidade do Rio de Janeiro, né? Século XVII já se habitava por lá. A cidade começou dali, né? Não, a cidade começou mais um pouquinho mais para lá. Certamente o Morro da Conceição foi, né, um dos vértices do Rio de Janeiro, aquela área ocupada entre os 4 morros, Castelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição. Conceição é o único que a gente ainda tem como repositório dessa história das ocupações dos morros, né, pela colonização portuguesa. Enfim, ao mesmo tempo, essa questão da população não é uma coisa homogênea. Porque se você for conversar com o Morro da Favela, que é a favela mais antiga do Rio, vai ter uma outra história completamente distinta, não é? E, portanto, uma identidade também completamente distinta. E a gente não pode misturar essas duas coisas, porque certamente um não vai se entender na história do outro. Não é? Então a gente tem que fazer esses recortes
históricos, culturais. A gente tem inclusive esse conceito de território cultural, não é à toa, não é? Quer dizer, a história da comunidade, do bairro, da cidade, e daí vai crescendo, né? Exatamente. Eu vou trazer mais um convidado para a conversa, que agora vai conversar com a gente pela internet, que é o Jorge Luiz Stocker. Ele é estudante de arquitetura e, assim como a Mag, participa de um projeto que se chama Grupo Consciência Coletiva, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por participar do programa. Jorge, qual é o tipo de trabalho que vocês realizam aí no Grupo Consciência Coletiva? Nós somos um coletivo de artistas e de ativistas da cidade de Novo Hamburgo, né? E a gente lida diretamente com essas questões de patrimônio cultural, memória, identidade, com a própria cidade. A gente tem trabalhado especificamente com o patrimônio que não é consagrado, né? Porque a cidade tem muito poucas edificações e mesmo o patrimônio imaterial que seja já reconhecido e já tutelado. Então o nosso trabalho ele também ele parte da sociedade, que somos nós. Ele é um trabalho também de mobilização e de sensibilização da comunidade para que ela também consiga colaborar nessa identificação desses bens e na proteção deles também. Eu queria explicar que o Jorge ele é de Novo Hamburgo, mas ele está em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Jorge, eu queria te perguntar, existe um Instituto de Patrimônio aí do Rio Grande do Sul que tem resultados bastante significativos nesse processo. Vocês acompanham o trabalho do IPAI? Nós temos um contato e uma parceria muito direta com o Instituto Estadual de Patrimônio, né? Ele tem, pela Constituição Estadual e legislação, uma enorme responsabilidade na preservação, e a gente tem sido um grande aliado civil, né, como sociedade, nesse sentido. Então, a gente pede muita ajuda para o IPAI na medida do possível, também consegue que a gente, como somos agentes na sociedade, a gente consegue sensibilizar também a população para algumas demandas. Então, é uma troca muito interessante de atuação, né, atuação de governo e atuação da sociedade civil. E quais têm sido os resultados dessa parceria, Jorge? Em alguns casos, a gente tem conseguido auxílio no reconhecimento de algumas edificações, tanto na indicação delas para algum tipo de tutela municipal, como também na próprio reconhecimento estadual. E também o que acontece? A gente tem o Coletivo Consciência Coletiva, ele tem a campanha que se chama SOS Patrimônio Cultural Novo Hamburgo, que ela parte, né, da identificação desse problema de Novo Hamburgo, que é a ausência de leis que respaldem a enorme parte do patrimônio cultural. Então, a gente, através disso, a gente faz dentro desse projeto ações de sensibilização e também vai para a rua. Através dessas ações, a gente tenta buscar aquilo que está sendo discutido aqui nesse programa, né, que é a educação patrimonial. Porque essa ação direta na rua, esse contato com a população, essa conversa que a gente consegue ter, ela é muito importante, ela é também uma forma de educação, né, informal. Jorge, muito obrigada, viu, pela sua participação no programa e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Carlos, assim como o Jorge e a Meg aqui no Rio de Janeiro, a gente, você percebe esses projetos, né, que têm o objetivo de preservar o patrimônio. O que você acha de iniciativas como essa? Eu acho excelente, porque é exatamente aquilo que eu falava. À medida que você aumenta o conhecimento sobre a área do patrimônio cultural, você aumenta também a possibilidade de proteção dessa questão, né? Então, agora eu estou muito curioso. Goma deve ser uma abreviação, né? Não é. Não? O que é Goma? De onde veio esse nome, então? Goma, né? É essa união, assim, essa massa que nos mantém unidos, esse coletivo, né? Então, além das empresas, assim, você é arquiteta, com certeza tem outros arquitetos, mas tem historiadores, arqueólogos que também fazem parte do projeto de vocês, até por essa ligação com essa área bastante histórica aqui da cidade, né? Na nossa equipe tem museólogos, tem historiadores, sim. Na Goma, que é mais amplo, né, do que o museu, a gente tem até antropólogos, economistas, enfim, é bem variado o nosso ecossistema. E o museu, enfim, eu acho que a parte principal assim, do museu, esse 2.0, são essas tecnologias e empoderamento do coletivo, né, da população. E daí traz, então, muito o conhecimento da carioteca, de processos colaborativos. Bacana. A gente tem uma participação aqui pelo Twitter, tem uma pergunta da Ana Luísa Paranhos.
na verdade é um comentário, ela diz o seguinte: acho que os patrimônios imateriais são ainda mais importantes por precisarem da ajuda de alguém que conte a sua história e o registre. Verdade, Carlos, você concorda com ela? A diferença de importância? Eu não vejo antagonismo, para começar, entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial, né? Eu acho que as duas coisas se completam, se complementam e não existe, a rigor, uma coisa fora da outra. Eu me lembro, uma vez, quando a gente estava trabalhando na restauração, eu sempre gosto de contar essa história, da igreja de Paraty, a matriz de Paraty, ficou muito bonita, etc. e tal, e um belo dia houve a Festa do Divino, que é uma festa muito importante em Paraty. E eu não sou exatamente religioso, mas estava lá na inauguração da igreja e por conta disso na Festa do Divino e me colocaram no altar, numa situação nobre, assim, né? E de repente você começa a ver a população entrando com aquelas bandeiras vermelhas, que é a cor do divino, não sei o quê, e depositando as bandeiras. Eu falei, olha, a restauração acabou neste momento, né? É a entrada de vocês se apropriando desse espaço com a cultura imaterial, que é a Festa do Divino, que deu completude à restauração material daquele espaço, né? Então, eu não antagonizo o material e o imaterial. Eles se completam, Eles se completam completamente, até porque é isso. Quer dizer, o que dá sentido a um determinado monumento ser excepcional é alguma característica imaterial dele, que as pessoas reconhecem. Pode ser estético? Pode. Belas artes, não é isso? Não é? Pode ser etnográfico? Pode. Não é? Pode ser histórico, e essa história também não é isenta, ela é valorizada ou não, não é? Enfim, então, o que vai transmitir a necessidade de que algo seja valorizado e preservado é o que você acredita aquele patrimônio como imaterial, ou seja, conceitos que aparentemente são antagônicos, são completamente complementares. Quer dizer, não basta só a estrutura física também, né? A história, é o que você falou, um complementa o outro, né? O bem material e ali toda a sua história, né? O seu bem imaterial junto, né? A gente tem mais um comentário, Heraldo Rasca, do Twitter. Acho que o maior patrimônio do Brasil são as suas riquezas naturais e a diversidade cultural do nosso povo. Concorda, Mag? Claro, com certeza. O próprio projeto de vocês trabalha nesse sentido, né? Exato, né? De valorização dessa memória e, ao mesmo tempo, valorização. Quando a gente consegue valorizar, perceber o nosso passado e valorizar, isso faz com que o presente ele seja mais empoderado. As pessoas tenham uma consciência da sua vibração, enfim, né, naquela cidade, no relacionamento com outras pessoas naquele coletivo. Olha, a gente está encerrando, mas eu queria uma última pergunta, Carlos, para você rapidamente. O Brasil tem evoluído no sentido, por exemplo, da legislação? Você falou que a primeira legislação no Brasil de preservação é de 1937. Desde então, quais foram os avanços? Ela é de 37 e é um decreto-lei do Estado Novo, é o decreto 25. Então, vocês veem que foi muito rápido, né? Estado Novo, decreto 25, e, portanto, é uma lei de uma mão pesada, né? Agora, a partir daí, em 1961 se cria, e nesse momento, em 1937, não se faz muita distinção, então tudo é tombável, não é? Seja a arqueologia, seja do ponto de vista etnográfico, são livros de tombo diferentes, mas a figura de proteção é o tombamento. Em 61, em junho de 61, se faz a lei de arqueologia. Eu sempre brinco que provavelmente não deve ter sido a causa da renúncia do Jânio, mas a lei de arqueologia atravessa a renúncia, o golpe, a ditadura militar. Então a arqueologia, de fato, ela só vai, embora a lei seja de 1961, ela só passa a ser efetivamente respeitada quando você tem a redemocratização e as leis ambientais que vão dar sustentabilidade, vamos chamar, política à questão da arqueologia. Então, isso nos remete muito à sua entrevistada anterior, não é? Que ela falava da questão das injustiças, a Solange, não é? Ambientais. Você tem também uma série de injustiças culturais. Então, isso tem também, a gente aprende que isso tem que virar projetos de mitigação também da área desses grandes empreendimentos. Carlos, esse é um tema que a gente poderia conversar aqui por horas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Você quer fazer uma última consideração? No ano 2000, muito recentemente, veio então a lei de patrimônio imaterial. Então acho que tanto a lei da arqueologia quanto a são um aperfeiçoamento daquele decreto de 1937.
Obrigada, viu? Eu que lhe agradeço. Mais uma vez, Maggie, obrigada também pela participação. Boa sorte no projeto de vocês. Obrigada, gratidão. E antes da gente encerrar o programa, uma informação para os estudantes. O Ministério da Educação divulgou na manhã de hoje o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, SISU. O candidato deve acessar o site sisu.mec.gov.br e conferir as listas de aprovados por curso ou consultar o seu boletim de desempenho. As matrículas devem ser feitas entre a próxima segunda-feira, dia 9, e sexta-feira, dia 13. Mais de 1.200.000 candidatos se inscreveram, um crescimento de 54% em relação à edição do ano passado. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela companhia, um bom final de semana e o Conexão Futura volta na próxima segunda-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde. Até a próxima, tchau!